bem, pessoal? Vamos começar a nossa aula que conclui a parte 3 do curso, né? E conforme planejado, a gente teria a primeira parte dessa aula seria a conclusão dessa parte 3, que seria, a gente vai falar sobre equações de Poisson e Laplace, né? E também, como planejado, tem alguns exemplos de solução. Mas, na verdade, os exemplos já compõem a aula de exercícios, que seria a parte 2 da aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre equações de Poisson e Laplace, mostrar um exemplo, certo? E como é o formalismo de solução. Daí a gente vai parar essa parte de equação de Poisson e Laplace, né? Vai dar uma rápida revisada no que é a parte 3, tá certo? Porque para alguns alunos pode ficar confuso. O que é a parte 3, né? Que vai cair na prova, tá certo? A gente vai só revisar o que é a parte 3. E nós já fizemos exercícios na aula anterior envolvendo meios dielétricos, né? Que é a parte 3 também, certo? Então a gente vai fazer um exemplo ou dois envolvendo tipos de meios materiais, condições de contorno, que também é um tema da parte 3, né? A gente vai fazer esses exemplos, aí a gente vai complementar os exercícios com as aplicações de soluções de problema envolvendo as equações de Poisson e Laplace, né? Então, em resumo, tá certo? Esqueci aqui minhas notas. Em resumo, né? Deixa eu só apagar aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo esse ruído que eu estou ouvindo aqui. O microfone aqui ele capta bem próximo, talvez ele não pegue esse barulho que eu estou ouvindo, certo? Muito bem. Então, em resumo, nossa aula de hoje, o que é? Né? A gente vai falar sobre equações de Poisson e Laplace. Deixa eu fazer aqui um resumo separado, né? Parte 1. Gente, velho. Só um minuto. Bom, então, em resumo, a nossa aula de hoje... Deixa eu interromper aqui porque teve uma pequena falha técnica. Eu tirei o microfone e coloquei de volta. Acho que esse barulho aí é corte de árvores que estão fazendo aí. E já para, tá certo? Então, em resumo, né, na aula de hoje a gente vai falar sobre as equações de Poisson, né? Laplace, certo? Vai mostrar um exemplo, né? Então isso aqui é o que a gente chama parte 1 dessa aula de hoje. E com isso a terceira parte do curso, né? A gente conclui a terceira parte do curso, certo? E depois disso a gente vai fazer a parte 2, que é exercícios de revisão da parte 2, da parte 3, né? Da parte 3 do curso, né? Essa é a aula 9, né? A 9, parte 1 e parte 2, certo? Provavelmente a gente vai quebrar em 2 vídeos, né? Então a gente vai fazer isso, certo? Eu vou ter que realmente dar uma pausa aqui, porque eu tenho que esperar que esse caminhão saia daqui, porque está me atrapalhando, tá? Então eu vou dar uma parada aqui. Ok, então, continuando nossa aula, vamos falar sobre esse novo tema, né? A gente, em eletrostática, nós temos, vou falar sobre equações de Poisson e Laplace.
Então, em eletrostática, nós terminamos, né, a eletrostática e, do ponto de vista diferencial, a gente tem duas equações diferenciais. As equações de Maxwell para a eletrostática, né? E você tem a equação para D divergente igual a densidade de cargas livres, né? Muito bem, essa equação aqui permite a gente definir uma função potencial, certo? Então, a gente tem todo o campo que é rotacional é obtido do gradiente da função escalar, e a nossa função potencial tem um sinalzinho negativo, né? Podia ser uma função com um sinal positivo, por exemplo, seria outra função potencial, mas essa, quando você tem um sinal negativo, ela tem um significado físico, né? A energia por unidade de carga num ponto, de uma carga num ponto do espaço, é o potencial naquele ponto, né? Interpretação simples. Bom, e aí você teria que usar essa segunda equação em conjunção com essa para ver o que acontece, né? Bom, então a gente vai considerar problemas, certo? Aí depende da relação constitutiva, né? Qual é essa relação? Relação constitutiva a gente só sabe, para cada meio vai ter uma conexão entre D e E que é governada pela relação D igual a ε0E mais P. Né? Então você, em princípio, tem que saber como a polarização reage ao campo aplicado para saber a relação entre D e E e usar essa equação diferencial, né? Certo? Eu posso jogar essa expressão aqui nessa equação, é dado pelo mesmo gradiente de φ, eu tenho algum tipo de equação diferencial para o potencial, mas eu preciso conhecer P. Agora, por outro lado, se você tem um meio linear, homogêneo e isotrópico, né? Então você tem uma distribuição de cargas, certo? Desenhar ela aqui mais ou menos assim, distribuição de carga aqui, né? Submersa em um meio LHI. Vamos inicialmente considerar que todo o domínio de estudo do nosso campo eletrostático seja o meio LHI. Então você tem aqui uma densidade de carga submersa no meio LHI. Vamos denotar por essa cor verde aqui, tá certo? Você tem um meio aqui que rodeia a nossa distribuição. Digamos que tanto dentro quanto fora dessa região verde, a permissividade seja sempre a mesma, epsilon. Quer dizer o que, né? Aqui também, certo? Quer dizer que D em todos os pontos é igual a epsilon vezes E. Então, nesse caso, então, por enquanto eu vou só colocar a restrição meio linear e isotrópico. Isso aqui é um escalar, certo? Bom, então se eu calculo divergente de D, que é essa equação, você tem divergente de epsilon E igual a densidade de cargas livres, né? Em alguns lugares essa densidade é não nula, em alguns lugares é igual a zero, né? Então tem que olhar ρ como sendo uma função das coordenadas, tá certo? Uma função que vai ser zero numa região, vai ser não nula numa região e zero em outra, né? Bom, aí vem a terceira. Então eu tenho meio linear, meio isotrópico. Terceira propriedade: se o meio for homogêneo, então epsilon independe das coordenadas, vou chamar de x, certo? Depende da coordenada x do espaço. Então epsilon pode sair da derivada. Você tem então uma equação que é divergente de E igual a ρ sobre epsilon, equação diferencial. E aí você usa o fato do E ser menos gradiente de φ. Aí nós temos o que, né? Menos gradiente de φ. Você pluga aqui, você fica com divergente do gradiente de φ igual a menos ρ sobre epsilon.
Isso aqui é a operação dupla, né? É o Laplaciano do potencial. Então você obtém uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Para o potencial elétrico, certo? Essa equação é a chamada equação de Poisson. Ou seja, a eletrostática pode ser resolvida resolvendo-se uma equação diferencial de segunda ordem chamada equação de Poisson. Quais são os atributos dessa equação? A equação diferencial vai ter derivadas parciais, é de segunda ordem, né? E ela você tem um valor não nulo do segundo membro, então é um operador de segunda ordem aplicado à função escalar é igual ao valor não nulo, então ela é não homogênea, né? Certo? Então, voltando ao nosso desenhozinho aqui, hein? Traz ele para cá, para a nossa página. Na realidade, para resolver esse problema, eu teria que quebrar em dois problemas. Eu chamaria aqui região 1 na região 2. Na região 1 aqui, eu vou chamar uma solução φ1. Na região 2, a solução seria φ2. Quais são as equações diferenciais que governam φ1 e φ2? Olha, Laplaciano de φ1 igual a menos ρ sobre epsilon. Tá? Na região 2, não tem densidade de carga. Laplaciano de φ2 igual a zero. Olha, essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. Ou seja, em regiões em que a densidade volumétrica de carga, né? Você pode ter carga de superfície, por exemplo, mas a volumétrica, se ela for zero, então a equação é homogênea. Essa equação homogênea é chamada de equação de Laplace. Toda equação diferencial homogênea sempre tem uma técnica de solução geral dessa equação. Existe técnica para cada sistema de coordenadas. Você vai ter solução geral que tem um comportamento bem conhecido. Por exemplo, funções senoidais para um tipo de geometria, funções de Bessel para outro tipo de sistema de coordenadas, harmônicos esféricos em outro tipo de sistema de coordenadas, e assim por diante. A estrutura da equação diferencial naquela sistema de coordenadas vai dar uma solução geral bem com propriedades matemáticas bem conhecidas, né? Então você tem essa situação. Bom, e a solução da equação de Poisson, né? Ela pode ser quebrada, né, como uma soma de duas soluções, né? Então você tem, voltando à equação de Poisson, agora esquecendo o problema específico, Laplaciano de φ, né? O menos ρ sobre epsilon, no meio em que a permissividade é epsilon, pode ser vácuo, por exemplo, epsilon zero. Então, a gente sabe que toda equação diferencial admite duas soluções. Uma solução da equação homogênea, φh, né? E uma solução particular. A solução particular, chamada de φp, depende, né, de ρ, né, no caso. Tá? E a solução φh tem sempre uma forma geral, né? Esse φh é a solução da equação de Laplace. Certo? Então, a gente geralmente vai ter aqui você vai ter, por exemplo, eu posso agora delimitar, tá certo? Por uma superfície
de fronteira, meu de elétrico, tá certo? Vou botar aqui uma superfície. Pode ser, por exemplo, uma superfície condutora, né? Eu vou botar aqui uma superfície delimitando o meu de elétrico, tá certo? Irregular, né? Certo? Alguma especificação pode ser feita para o potencial na fronteira. Então, o potencial pode ser chamado de especificação. Geralmente o potencial pode estar fixado, por exemplo, num eletrodo, né? Um condutor é uma equipotencial. A gente vai ver já já. Eu deve ter falado sobre isso, assim, superficialmente, mas a gente vai ver de forma... Um condutor é uma equipotencial. Por quê, né? Porque o campo elétrico tem que ser ortogonal à superfície do condutor. Porque se o campo elétrico fosse inclinado, ele teria uma componente tangencial, né? E uma componente tangencial produziria movimento de carga na superfície do condutor em permanente estado de movimento, né? Como numa situação de equilíbrio isso não acontece, então não pode ter componente tangencial. Então a E tem que ser ortogonal. Então e como o campo elétrico é ortogonal às equipotenciais, pela conexão do campo elétrico com o potencial, então todo condutor é uma equipotencial, né? Por exemplo, se eu tiver a superfície condutora, tem uma densidade de carga volumétrica, a superfície condutora, então meu potencial é constante, né? É uma constante. Então eu estou forçando que o potencial se ajuste a esse valor K. Então a solução dessa equação de Poisson depende da especificação, né? Então, em resumo, né? A solução da equação de Poisson, na qual a equação de Laplace faz parte, né? A equação de Laplace está dentro da equação de Poisson, né? É um caso particular. Então a solução geral da equação de Poisson depende da especificação. Como depende? Bom, vamos ver, né? De φ na fronteira, certo? Né? Então, o procedimento do que a gente chama de problema, por isso que a gente chama, nesse novo capítulo 3 que a gente está começando agora, problemas em eletrostática recaem nessa equação diferencial que é a equação de Poisson e a solução depende da especificação de φ na fronteira. Então, por isso que a gente chama de problemas, é o título do capítulo, na verdade, de valores de fronteira. Isso é em qualquer área, tá? A gente vai falar especificamente sobre PVF em eletrostática. É só uma terminologia que a gente usa, e mais uma vez, por causa dessas vindas e vindas, eu tive que interromper a aula por causa de um caminhão que estava fazendo serviço aí fora, né? E daí tirei o microfone, certo? Então, vamos colocar de novo. Temos aí 14 minutos sem microfone, mais ou menos. Pronto. Espero que agora fique melhor. Desculpa, pessoal, foi mal. Bom, então vamos lá. Então, por isso que a gente chama esse capítulo de problema de valores de fronteira, ou seja, a solução depende não só da solução da equação diferencial, mas como forçar que o potencial se comporte de uma certa forma na fronteira. Então, a metodologia de problemas de valores de fronteira em eletrostática é essa. Você tem aí uma equação diferencial, certo? De Poisson, né? Então, qual é a metodologia? Passo 1, resolve equação de Poisson, né? A gente vai falar sobre algumas técnicas de solução
Isso passa pela solução da equação homogênea primeiro, né, para depois, e a particular depende da distribuição. A gente vai mostrar, pelo menos de coordenadas cartesianas, como é que se resolve a equação homogênea quando o potencial depende mais de uma variável, porque até agora a gente pode resolver quando se depende de uma variável, a gente vai mostrar como resolve, e quando o potencial depende de mais de uma, existem técnicas de solução que a gente vai mostrar no caso de coordenadas cartesianas. Bom, passo 1, resolve a equação de Poisson. Segundo passo, o que a gente quer na realidade, o objetivo? O potencial é a grandeza auxiliar, para você obter a grandeza final, que é obter o campo, né? Certo? Para que a gente obtém o campo? Bom, porque com o campo eu tenho a densidade de fluxo elétrico, por exemplo, né? Se eu tiver eletrodos, eu tenho a densidade de carga superficial no eletrodo, tá certo? Que é o D normal, né? Porque eu tenho o D. Daí eu calculo características elétricas da minha estrutura, né? Por exemplo, a carga, né? Para uma dada diferença potencial, quanto de carga é transferida entre eletrodos, a gente vai falar sobre capacitância. Para calcular a capacitância, precisa resolver um PVF, né? Então essa é a ideia, tá certo? Muito bem. Então, acabei abrindo uma aula sem querer aqui, deixa eu fechar aqui. Tem algumas coisas abertas aqui, certo? Aula 9, drafts. Pronto, estou aqui, né? Pronto, é isso aqui. Ok. Então vou fazer aqui, vou mostrar como é que é a solução. Fazer um exemplo simples, né? Então, por exemplo, né? Exemplo, certo? Esse é um exemplo assim de formulação, né? Solução da equação de Poisson. Em região ilimitada. E sempre, né, tá falando, essa equação só existe se você satisfaz as três condições. Meio é linear, é homogêneo, é isotrópico. A gente pode ter meios homogêneos em contato, por exemplo. Então, em cada meio homogêneo, você satisfaz a equação de Poisson. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Em região ilimitada. Então, o que nós temos? Nosso caso, colocando aqui novamente, tá certo? Então, qual é a solução, né? Ora, se o elemento de volume está no ponto x', né? Aqui tem um elemento de volume, dV', a solução no ponto x, a equação que governa o problema é a equação de Poisson, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Qual é a solução para esse problema, né? Nós já sabemos, a solução dessa equação diferencial é aquela solução integral que nós já derivamos antes. Integral π. Embaixo aparece quem? A permissividade do meio homogêneo, epsilon. Ou seja, eu estou dizendo que dentro e fora da distribuição a permissividade é a mesma. Então, nesse caso, essa é a solução. Aparece um epsilon aqui embaixo. Se aqui for epsilon 0 ou outro epsilon, aí já não é a mesma coisa. São meios distintos. Eu tenho que resolver uma solução aqui e uma solução aqui, certo? E vai ser outra coisa. Então, não vai ser essa expressão aqui. Aí você vai ter outras propriedades. Eu tenho que ver como é que eu tenho que conectar as soluções, tá certo? Então não é essa a solução, tá certo? Então, mas a solução, se todo o meio for a mesma permissividade, vai ser essa solução. Resolvido o problema, certo? Essa é a solução do problema, né? Ok?
Bom, muito bem, então vamos mostrar como é que se resolve a equação de Poisson formalmente, né? Fazer um exemplo bem simples. Ele pode parecer simples, nós sabemos a solução já, nós já resolvemos. Exemplo. Um minutinho só. Uma carga putiforme em meio LHI. É um exemplo, certo? Então vamos considerar aqui essa situação em que você tem essa situação aí, né? Você tem uma carga putiforme na origem, um meio homogêneo de permissividade epsilon. Ele quer resolver a equação de Poisson em um ponto do espaço. Esse é um problema de alta simetria, certo? Ou seja, resolver a equação de Poisson, por enquanto, ele só vai resolver quando o potencial depender de uma coordenada só. Vai ser fácil resolver, não vai ser difícil, tá certo? Então vamos ver como é que seria, né? Tem a carga, né? Nós sabemos que o potencial só depende da distância r, né? Então a solução desse problema, certo? A gente tem que colocar uma função de densidade, né? Então Laplaciano de φ é igual a menos ρ sobre epsilon, certo? Bom, quem é ρ? É a densidade de carga associada a uma carga putiforme, né? Ora, é uma função super concentrada. É a função delta de Dirac. Ele não vai colocar a expressão, não é necessário ter expressão para a função. O que nós sabemos? Né? Que ρ é igual a zero para R diferente de zero. Né? E a integral de ρ dv em qualquer região R menor que R0, qualquer que seja R0, bem pequeno, vai dar a carga Q. É isso que nós sabemos. Essas são as propriedades dessa função. Não precisa saber mais nada, isso é suficiente. Não precisa saber o detalhe de como é que ρ se comporta. O fato é, ρ é uma função super concentrada. É uma agulha, eu já falei isso antes, né? Uma função super concentrada, né? Na origem. E ela zero, saiu da origem zero, certo? Ou muito próximo da origem, você pode considerar um tamanho pequeno. Tanto faz. Né? Então essa é a propriedade. Então o que acontece? Se eu considerar R diferente de zero, essa equação aqui me dá Laplaciano de φ igual a zero, né? Então vamos lá. Para R diferente de zero, né? Então, bom, e φ só depende de R. Então, o Laplaciano tem uma forma grande, né? E uma parte dele é a parte radial, 1 sobre R2, DDR, né? De R2 DDR, mais 1 sobre R2 seno de θ. Você tem dd θ, né? De seno de θ, dd θ, mais 1 sobre R2 seno de θ, ddφ, d2 dφ2, né? 1 sobre R2 seno de θ, d2 dφ2, certo? Ora, se o potencial só depende de R, então nabla2 de φ reduz-se apenas a primeira parte, porque o resto vai dar zero, né?
vai ser 1 sobre R2. Agora, derivada total DDR de R2, derivada total de φ. Então a equação de Poisson para R diferente de zero é isso igual a zero, né? Então vamos resolver essa equação diferencial por integração direta, né? Multiplica por R2, você vai ter igual a zero. Primeira integração. Integração dessa equação vai dar, olha, a derivada desse argumento é constante, quer dizer que isso aqui é igual a zero, quer dizer que isso aqui dá uma constante, ou seja, R2 dφ dr igual a 1A, uma constante A qualquer, né? Então você tem dφ dr igual a sobre R2, e fazemos agora uma segunda integração e obtemos φ igual a menos A sobre R mais uma segunda constante, né? Então essa é a forma geral da solução. Então vamos lá, ou seja, vou chamar isso aqui de A' e B', e vou chamar de A igual a menos A' e B igual a B', certo? Então a solução geral, na realidade eu vou fazer assim, ó, fica mais ordenado, né? Chamar de A igual a B' e B igual a menos A', certo? Então aqui você tem a solução igual a A mais B sobre R. Então, como nós não sabemos das constantes, a gente pode botar da forma que a gente quiser. Mas o que importa aqui é o seguinte, que a solução geral... Puxa vida, bicho. Solução geral da equação de Laplace. Então isso é uma propriedade geral, não é só para esse problema não, qualquer problema. Se o potencial só depende de R, né? Se φ é da forma uma função de R, né, a solução geral da equação de Laplace é da forma A mais B sobre R. Ou seja, a solução é uma constante mais a função inversa. Uma combinação das duas, certo? Então nós temos aí duas constantes a serem consideradas, a serem determinadas, né? Certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Bom, aqui que a gente tem a região ilimitada. Então você tem duas propriedades, tá certo? Bom, quem é o potencial muito longe da distribuição, né? A gente tem que saber esse comportamento. O potencial ele vai ser zero no infinito? Bom, no princípio sim, se você bota uma carga, o efeito dela desaparece no infinito. Bom, então vamos admitir que o potencial decaia para zero no infinito, né? Então isso é uma propriedade, uma condição de fronteira, tá certo? Uma fronteira no infinito, o potencial é zero. Primeira propriedade, certo? Ora, então, quem é o limite de φ, né? Ora, o limite de φ é igual a mais B sobre infinito, que dá zero, que dá A. Ou seja, calculou-se a constante A. Então, uma constante foi resolvida. Essa é a forma do potencial, né? E como é que calcula B? Onde é que tem informação que nos permite obter a função B, né? Ora, tem que estar relacionado com a carga multiforme, né? Então o que vai fazer? A gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, certo? Vai usar uma superfície gaussiana e integrar em torno da carga, né?
A única conexão que eu tenho com a carga é se eu integrar o D em torno da carga, né? Então a gente vai fazer isso, né? Então o que nós sabemos? Nós sabemos que a integral, vou pegar uma superfície gaussiana, lembrando, né, que isso está no dielétrico, né, só lembrando aqui, dielétrico aí, infinito, tá certo? Pegar uma superfície gaussiana de raio R. O que nós sabemos? O fluxo elétrico é igual à carga envolvida. Qualquer que seja o raio, chama de R0. Qualquer que seja R0, tá certo? Eu peguei a carga, o fluxo é igual a zero. Ora, o D é igual a epsilon E. E o D é radial, né? Então, D radial igual a epsilon E radial. Que, por sua vez, isso aqui vai dar menos epsilon dφ dr. Daí eu posso jogar isso aqui, essa expressão aqui, e usar a expressão para φ, calcular a derivada e fazer, né? Essa é uma forma, isso aqui é a lei de Gauss, né? A outra é você olhar, isso aqui vai dar o mesmo resultado. Vou fazer de outro jeito, para mostrar para vocês como é que é O outro é você voltar à equação de Poisson original, né? Você tem uma singularidade, o que a gente faz? Eu não sei quem é ρ, mas eu sei que a integral de ρ num volume em torno da origem vai dar a carga envolvida. Então o que eu vou fazer? Integro ambos os membros. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Q sobre epsilon. Embora eu não saiba quem é ρ, eu sei que a integral do Laplaciano dá menos a carga que está na origem sobre epsilon. Ora, isso aqui é a integral do divergente do gradiente de φ. Teorema de Gauss. É o que fornece a lei de Gauss na realidade, né? Isso aqui é o fluxo do vetor gradiente, né? Ou seja, fluxo na superfície de raio R0, qualquer que seja ela que envolva a carga, d sigma, escalar, gradiente de φ. Como o φ só depende de R, né? Isso aqui é AR dφ dr. E o d sigma é R2 d ômega AR. Ou seja, a integração da equação de Poisson fornece, isso aqui vai dar, né, igual a integral de R2 numa superfície de raio R0, certo? R2 d ômega, né? dφ dr. Na superfície de raio R0, isso aqui vai ser R0 constante ao quadrado de ômega, derivada na superfície de raio R0, certo? Ora, isso aqui é uma constante, isso aqui também, então vai dar 4π R0 ao quadrado dφ dr na superfície de raio R0. Tá? Ora, se a função φ é igual a b sobre r, não é isso? Então, dφ dr é menos b sobre r ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 4π R0 ao quadrado b sobre R0 ao quadrado. Vai dar o quê? Menos 4π vezes b. E isso é o que? Menos Q sobre epsilon. Então temos aqui o resultado, né? Ou seja, 4πb igual a Q sobre epsilon.
E daí nós temos a constante B obtida. B igual a Q sobre 4πε. Né? Então temos a solução final. Potencial calculadas A e B. A igual a 0. B igual a Q sobre 4πε. Então potencial igual a Q sobre 4πε vezes R, né? Daí você tem as quantidades, né? Quem é E? É igual a menos o gradiente de φ. Quando a gente calcular, vai dar Q sobre 4πε2 AR, né? É. D igual a εE, então D vai dar Q sobre 4πr2 AR. Eu só estou mostrando para vocês qual é o método formal de solução. Mesmo quando a densidade é a densidade de uma carga pontiforme. É uma função que a gente não está familiarizado. A gente está familiarizado, mas não emprega no curso de eletromagnetismo, que é a função delta de Dirac. Não precisa nem trabalhar com ela, basta você integrar a densidade, que você tem a carga envolvida. Né? O que eu fiz aqui é exatamente a lei de Gauss, no fundo. Fluxo elétrico e a carga. Mas eu fiz de outra forma. Eu não usei essa propriedade. Eu estou usando só as equações diferenciais, certo? E teoremas de análise, teoremas de integração, né? Então a gente integrou o Laplaciano, certo? Usou a propriedade conhecida da integral de Rho, teorema de Gauss, daí a gente faz tudo no domínio em que a gente só depende do potencial o tempo todo, derivado do potencial, etc. Então a gente resolveu essencialmente, essa foi a forma de resolver a equação de Poisson por causa de uma carga pontiforme, certo? Usamos condição de fronteira, potencial no infinito tem uma especificação. Se eu falasse, olha, potencial no infinito vale V0, então você teria adicionava uma constante V0 ao problema, certo? Ok? Bom, então essa é a parte 1 dessa aula de hoje, né? E a gente termina essa parte aqui. Então isso conclui a nossa parte 3 do curso, né? E agora, na parte 2 dessa aula, a gente vai falar sobre, vai fazer uma revisão, né? E fazer exercícios de revisão, certo? E que vão incluir exercícios também desse tópico que a gente falou hoje, certo? Então até a próxima.